esse aqui é o tal do 2000D da Corsair. Esse gabinete ele suporta apenas placa-mãe Mini e TX, por isso ele é chamado de Mini TX, mas ele é no formato torre, né? Por isso que ele é bem alto. E ele é alto não por acaso, é porque ele suporta um watercooler de 360, inclusive aqui dentro tem um Corsair H150. E aqui na frente nós temos 3 fãs AF120, que tem 15 mm de espessura, ela é slim, né? Para justamente jogar o ar para dentro do gabinete. E o watercooler está instalado do lado direito e a saída de ar dele está jogando ar para essa direção, beleza? Aqui na parte da esquerda fica a fonte de alimentação e as costas da placa-mãe, porque ela é montada deitada. Então, esse é um Mini TX por conta da placa-mãe, ele só suporta Mini TX, tá? Alguns dizem que passou de 10 litros já não é um Mini TX, mas assim, querendo ou não, ele é um gabinete bem compacto. Ele não é um ultra compacto, existem modelos Mini TX compactos e ultra compactos, que são aqueles que nem suporta fã, né? Basicamente ele é todo aberto e os componentes que são colocados ali tem que ser exatamente, especificamente para aquele modelo de gabinete, até porque vai usar air cooler, não pode ter uma memória de uma altura maior que tantos milímetros e não suporta fãs para refrigerar, ele vai pegar ali o ar do ambiente mesmo e é isso, tá? Aqui não, a gente pode montar ele com air cooler, water cooler e até mesmo o water cooler custom, tá? É possível montar nele. Eu coloquei aqui um de 360 mm, que é o que eu tinha no momento, né? E o processador, que não precisaria de um water cooler, é um i5 12400, mas aqui a gente tem uma placa-mãe LGA 1700 que suporta até a 14ª geração. Talvez fazendo alguns ajustes na BIOS, daria para colocar até mesmo um 14900K, né? Fazendo alguns ajustes ali, porque de fato ele é extremamente quente até num setup convencional, quanto mais no Mini TX, que é um pouco mais apertado. Só que esse cara aqui, ele é um Mini TX parrudo, né? Você consegue colocar aí até 9 fãs no total, né? Dependendo da espessura da placa de vídeo, você consegue adicionar mais fãs ali na parte de trás. São mais 2 fãs na parte traseira, né? Que vai jogar o ar diretamente para a placa de vídeo. Que ela está posicionada mais ou menos aqui, ó, nessa linha aqui, tá? As conexões que vai na placa-mãe e também na placa de vídeo são conectadas por baixo, então só na hora de você conectar a primeira vez, você vai ter que deitar esse gabinete, aí tem a tampinha que aí você remove, passa os cabos pela fresta que tem aqui atrás, conecta todos eles, põe a tampinha de novo e tá tudo certo. E claro, um cabo DisplayPort 90 graus ou um HDMI 90 graus é o mais indicado, porque tem alguns cabos DisplayPort que eles são muito compridos, né, e aí ele não dobra assim tão simples, então talvez a tampinha até seja um incômodo ali na hora de você tampar, caso o conector seja muito grande, tá? Para quem quer uma proposta de um gabinete que ele não seja tão grande quanto um mid-tower, full tower e etc., mas ele possibilite ter uma refrigeração adequada, como esse carinha aqui que suporta até 9 fãs no total, cara, ele tem essa proposta. Ele é menor do que o mid-tower, ou seja, o comprimento dele é muito menor do que o mid-tower. A altura é parecida com o mid-tower, eu diria que ele é um pouquinho mais baixo do que o mid-tower, dependendo do modelo, obviamente, né? Então, você tem aqui 120, 240, 360, passando mais um pouquinho. Então, ele tem menos de 400 milímetros de altura, tá? E a largura dele, né? Não chega a ser muito parecida com o do mid-tower, mas é um pouquinho menorzinho. Então, ele tem basicamente só o comprimento menor em relação ao mid-tower, tá? Mas não deixa de ser um Mini ATX, até porque ele só suporta a placa-mãe Mini e TX, tá? Diferente da Micro ATX, né? Que tem alguns slots PCI Express a mais e tal, e tem alguns gabinetes que são focados para Micro ATX, que são um pouco maiores até mesmo do que esse carinha aqui, né? Então, a proposta dessa máquina aqui é para você que tem um setup pequeno, né? Você não tem muito espaço em cima da mesa. Ele não ficou pesado, então eu tô aqui sentado, ó, tô conseguindo levantar ele aqui, tá? Obviamente não tá extremamente leve, aí questão de estar pesado ou não vai depender da pessoa. Mas ele não tá extremamente pesado, tá? Ele só comporta a fonte SFX, né? Então aqui tem uma fonte de 850 watts. E a placa de vídeo, que é Triple Fan, é uma RTX 4070 Ti da Zotac, que ela ocupa 2 slots e meio. Dá para instalar uma placa de vídeo de até 3 slots, tá? Então ele tem ali os espelhos traseiros para a placa de até 3 slots, beleza? E, cara, é um setup que você pode montar assim para diversas situações, seja somente para jogar, somente para trabalhar, para estudar ou para carregar ele para um lado e para o outro, que não ocupa tanto espaço assim. De repente você tem um carro que tem um porta-mala pequeno ou tem ali pouquíssimo espaço, você precisa carregar esse PC por algum motivo para um lado e para o outro, ele vai caber em vários lugares. Obviamente, não é um Ultra Mini TX, que é aquele nanico assim, que você carrega na palma da mão assim tranquilamente, tá? E aí já é outra situação. Quem sabe a gente traz um desse aí futuramente. Não vou dar spoiler, mas enfim, é isso. Existe um pequenininho também que é fofinho. Uma característica bem legal do 2000D é que dá para você remover todas as tampas sem precisar ficar utilizando ferramentas, já que ele é por encaixe, né? Tem ali 2 parafusos de cada lado para segurar as laterais,
mas com o próprio dedo, né, você consegue remover. Então, vou remover enquanto eu falo aqui para vocês, ó, para vocês verem que é bem tranquilo. Mesmo tirando o parafuso, né, tem que fazer uma forcinha pro lado, ele tem umas bolinhas que prensam ali, né, olha só. Tem umas bolinhas aqui, ó, essa e essa daqui que travam, e tem esses dentinhos aqui, né, que eles vão fixados aqui na lateral. Cara, dá pra sentir o fluxo de ar aqui, velho. Tá muito bacana esse fluxo de ar, tá? Vou remover aqui os dongles do mouse e teclado sem fio, pra vocês verem a parte da frente também. Olha só. Fácil de remover. Todas as laterais, a parte frontal e a parte superior, tem uma telinha aqui por dentro. Vocês estão vendo a gradezinha, mas tem uma telinha aqui, ó, né, bem fininha, para a poeira não entrar com tanta facilidade assim, tá? Então aí, ó, tem as três AF120, que já vem com iluminação ARGB, e são conectadas aí através do hubzinho da própria Corsair, né? Então você utiliza o iQ para fazer o ajuste de cor. Aqui a parte superior tem uma aberturazinha aqui que é por onde passa o fio de energia. Ele vem com um extensor de cabo de energia, né, que ele é 90 graus. Então ele tem uma altura perfeita para quando você colocar essa parte aqui de cima, ela não deixar, né, ele mais para cima e tudo mais, não ficar forçando. Então ele é perfeito aqui a altura, o fio sai ali por trás e você deixa ele escondidinho. Aí vem os velcros para você poder deixar esse fio bem amarradinho. Então sempre que você precisar se deslocar, você só desconecta o cabo de energia, né, ali, e aí leva ele para outro lugar, conecta de novo e já era. E aqui temos a outra lateral. Mesma coisa, tem aqui o filtro. Aqui tem três fãs da Corsair, elas estão jogando o ar para fora, né? Ou seja, pegando o ar do radiador, que seria o ar quente, que sinceramente não está nada quente aqui, e joga para cá. Ah, não quero usar o water cooler, quero usar um air cooler. Então você pode pôr três fãs aqui de 120, o air cooler vai estar lá e coloca ele jogando o ar para fora, ou jogando para dentro também, né? Só que precisa ter algum fã jogando o ar para fora para poder fazer a exaustão, tá? E a placa de vídeo tá aqui, ó. Né, ela está deitada porque a placa-mãe está conectada exatamente nessa posição aqui de baixo. Então essa grade em si usa dois parafusos, tá? E aí tirando esses dois parafusos você consegue remover essa gradezinha e aí você tem acesso à placa-mãe, o slot de memória e etc. Até para uma manutenção não é tão difícil assim, tá? Apesar de ser compacto, às vezes muito apertado ali na hora de montar, mas para remover os componentes é super tranquilo. Eu consegui fazer um bom gerenciamento de cabos aqui, né? O famoso Cable Management, dos cabos fixos do gabinete, que é o USB 3.0, o Type-C, o conector Power, reset e etc. Então deixei eles tudo presinho fixo e aí os outros demais, que é de fonte, essas coisas, estão mais fáceis de remover. Se você quiser colocar HD ou SSD de 2.5 polegadas, também dá. Ele tem um compartimento que fica bem aqui nessa região, então daria para colocar aí dois SSD de 2.5 polegadas, tá? Inclusive tem uma furaçãozinha aqui em cima que você pode colocar o SSD fixo aqui e ele é parafusado aqui por cima, tá? Então além da baia ser fixado no SSD lá, você pode colocar mais um SSD aqui ou HD de 3.5 polegadas, né? Daria para colocar, se não me engano, são dois. Então você teria aí basicamente um bom armazenamento caso você vá utilizar um PC desse para edição de vídeo, porque não, ou até mesmo montar um sistema NASA. Se bem que o setup em si para o NASA está muito exagerado, né? Mas daria também para montar um sisteminha NASA aí. Aqui está com o último slot de expansão sobrando, né? Porque essa placa é 2,5 slots. Então aqui eu não consigo pôr duas fãs de 120 mm convencionais. Talvez dê para colocar a de 15 mm, mas eita. Não dá não, porque meu dedo encostou na fã. Aqui eu não consigo colocar nenhuma fã adicional a mais, né, que daria para colocar somente duas, porque a placa de vídeo são 2,5 slots. Tá? Se fosse a de 2 slots, até daria, mas vai ficar bem próxima, mesmo sendo fã de 15 mm, tá? Daria até para fazer uma gambis aqui, sei lá, colocando a fã desse outro lado, mas eu acho que não precisa não. E, inclusive aqui na parte de trás, olha só, os cabos saem por aqui, tem outro filtro de poeira. Nesse caso aqui, ele é um filtro imantado, né? Então para remover, basta puxar ele aqui. Ó, super tranquilo. E aqui está a placa de vídeo. E para encaixar, ó, a mesma coisa, só deslizar. E aqui, por exemplo, a gente tem uma tela de 27 polegadas. Inclusive, esse daqui é um monitor da Husky com painel OLED. Esse monitor tá sensacional. Fiz um vídeo aí no canal também mostrando para vocês, tá? Caso você ainda não tenha visto. E olha só, ele fica um pouquinho maior do que a nossa tela configurada para ficar o mais baixo possível, tá? Então, se eu levantar aqui a tela, ela vai ficar nivelada com o gabinete. Olha, a nossa mesa aqui tem mais ou menos uns 60 centímetros de profundidade. Olha o espaço que sobrou aqui em cima da mesa. Independente do modelo Mini TX, seja um Ultra Slim Mini TX
ou um Mini TX como esse 2000D, ou um Mini TX convencional, que é um pouquinho menor do que esse carinha aqui, o que importa mesmo é ele cumprir o propósito que você quer, né? No caso, seja caber em cima da sua mesa, ou ficar do lado da sua TV na sala, assim como eu montei esse com essa intenção, ou para você conseguir manusear ele para levar para outros lugares, tudo bem. Podia ser um notebook, mas o notebook não dá para fazer upgrade. Esse aqui eu montei um LGA 1700. Se eu quiser botar um AM5, depois eu troco a placa-mãe, os outros componentes dá para reutilizar, enfim. Então esse aqui dá para fazer bastante upgrade. Esse aqui é o Mini TX parrudão. Placa triple fan, water cooler 360, realmente ali para você montar um setup cavalo, né? Para você curtir bastante. Quer montar um mais simples ainda? Aí dá para pegar um menorzinho, né? Onde você pode usar um air cooler mais simples, né? E por aí vai, tá? Mas ó, do jeito que tá aqui, tô felizão.